Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá e este é o programa Shabbat Shalom. Neste programa nós estaremos estudando a Parashá Yitro, a Parashá Jetro, uma Parashá muito importante, e em todas as sinagogas do mundo inteiro o povo de Israel estuda as porções da Torá. Então a porção dessa semana, a Parashá dessa semana, é a Parashá Jetro, Yitro. Antes, porém, vamos ver aí a abertura do Shabat, como acontece em todos os lares religiosos do povo de Israel. No sábado passado, nós estudamos a Parashá Beshalar. E a gente viu que um dos últimos ensinamentos daquela Parashá foi a instituição ou o teste que Deus faz com o nosso povo para ver se o nosso povo de Israel cumpria ou não as suas leis, os seus mandamentos. Nós temos isso no capítulo 16, no versículo 28, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim repousou o povo no sétimo dia. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o povo de Israel recebeu o Shabat ali no deserto como um sinal. O sábado, o Shabat, é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Então, uma pessoa que não faz parte do povo de Israel, ou que não fez o processo de conversão ao povo de Israel, não tem obrigação nenhuma de guardar o sábado. É um sinal exclusivo entre Deus e o povo de Israel. Aliás, toda a Torá, as leis alimentares, são mandamentos específicos entre Deus e o povo de Israel. Então, aquele que não faz parte do povo de Israel não tem esta obrigação. Tá? Quero deixar isso bem claro. No capítulo seguinte, na Parashá Yitro, nós começamos aqui com um fato que eu gosto, que eu acho muito relevante. Quando Jetro visita Moisés, vamos ver aqui no capítulo 18, verso 10, E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Então, nessa visita, Jetro fala com Moisés, o seu genro. Nós vamos ver aqui o verso 13, que é muito importante. Né? Capítulo 18, verso 13, diz o seguinte: E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até
a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Jetro viu que Moisés estava, e convém lembrar que com Moisés havia 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, podemos acreditar aí 600.000, mais de cada família aí com 4, 5 filhos, né? Mais de 2 milhões, né, de pessoas ali junto com Moisés. E Moisés sozinho estava atendendo aquele povo. E o que Moisés disse? Esse povo vem a mim para consultar a Deus. Isso aqui é muito importante. Moisés teve um chamado de Deus. E nessa parte, apesar do povo ter sido tão desobediente a Deus, mas nessa parte o povo era obediente, porque vinha a Moisés. Confiava no chamado de Moisés, no ministério de Moisés, no trabalho de Moisés. Só que era complicado Moisés fazer aquilo, atender o povo de cedo à noite. Então, veja o que Moisés continua dizendo. Ó. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, quando eles tinham, o povo de Israel, as pessoas ali tinham problemas, eles traziam a Moisés, para que Moisés consultasse a Deus, Moisés lhes pudesse dar uma solução. Isso é uma coisa importante, a gente vai encontrar mais tarde, no livro de Deuteronômio, uma instrução semelhante a essa, né? Que o povo de Israel, quando tivesse algum problema, deveria trazer a Moisés. Trazer a Moisés. No capítulo 16 de Deuteronômio, verso 18, diz assim: Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Então nós temos aqui o aconselhamento, mais tarde, claro, que deveriam haver juízes para julgar o povo, não é? E o que acontece? No capítulo 17, diz assim, verso 8: Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, entre negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra do juízo. Então você vê que mais tarde também continuou isso aí, havia um conselho, e toda dificuldade que houvesse entre sangue e sangue, ou seja, entre parentes, né, de negócios, de demandas, eles deveriam procurar então este conselho para julgar o seu caso, tá? No entanto, uma coisa muito importante, a gente lida com pessoas e sabe que muitas vezes as pessoas nos procuram para conselhos. Mas veja bem o que diz aqui no versículo 10. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarão, do lugar que escolher o Senhor
o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem. Ou seja, você deveria procurar um conselho, tinha um problema difícil, que não encontrou uma saída. Nós, por outro lado, como líderes do povo, temos a obrigação de resolver todos os problemas do povo. Não deixar que as pessoas fiquem com seus problemas, às vezes problemas familiares, problemas difíceis para nós, mas nós, como líderes do povo, temos a obrigação de dar uma solução para cada problema. Mas quando nós formos procurados por alguém, o que vai acontecer? A pessoa deve estar disposta a fazer aquilo que for aconselhado. Não é lícito para essa pessoa procurar um conselho só para verificar se bate com a ideia dele. Bom, eu estou pensando em fazer isso, vamos ver o que o nosso líder quer. Não, você só deve procurar um líder quando você estiver disposto a fazer aquilo que o líder ou o conselho de líderes vai te ordenar. Então diz aqui o versículo 11 do capítulo 17 de Deuteronômio: conforme ao mandado da lei que te ensinarem e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. O que nós temos aqui? Que quando você procurar um conselho, a liderança que você deve procurar, vá disposto a fazer. Eu muitas vezes digo, olha, se você está disposto a fazer o que eu vou te orientar, eu vou te dar conselho. Agora, se você quer apenas ouvir a minha opinião, então eu não vou te dar conselho nenhum. E nós voltando aqui ao caso de Itrô, então Itrô, ou Jetro, ele aconselha Moisés a escolher dentre o povo líderes confiáveis, de bom testemunho. Nós temos aqui o verso 18, 21 de Êxodo. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, e assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se fizeres isto e Deus te mandar, então poderás subsistir. Então é isso, quer dizer, nós precisamos de um conselho que oriente o povo, mas formado por homens capazes, em diferentes níveis de capacidade, para julgar o povo, e o povo deve obedecer. Vamos agora um pouco da nossa adoração israelita. Agradecemos pela atenção e esperamos vocês em nosso próximo programa. Shalom, shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.